eu sou a professora Graça, vou lecionar a disciplina de língua portuguesa para os alunos do 4º ano do Colégio Emaús. Olá, 4º ano, tudo bem com vocês? E aí, estão conseguindo fazer as atividades direitinho? Eu espero que sim, e eu acredito que sim. Vocês leram direitinho o texto que eu deixei para ler e fizeram as páginas de interpretação? Então, agora é hora de corrigir, né? Eu peço que não deixem resposta errada no livro, porque se tem a correção por aqui, é uma oportunidade que vocês têm de sanar a dúvida, de deixar tudo certinho. Vamos dar início? Releia a fala da dona da casa do início do texto. Diga logo o que o senhor quer. Se for comida, não tenho nada em casa para dar. Essa fala da senhora mostrou-se verdadeira durante a história? Não. Pedro olhou em volta e viu um curral cheio de vacas, um galinheiro lotado de galinhas, um chiqueiro cheio de porcos, um monte de coelhos, uma horta muito bem cuidada e um pomar carregadinho de frutas. Número 2. Copie do texto um sinônimo para pão duro. Lá no texto, o sinônimo para pão duro era sovina. São pessoas que não gostam de dividir nada com ninguém, de repartir nada com ninguém, né? 3. Releia. A velha curiosa ficou de olho para ver aquilo tudo, como aquilo tudo ia acabar. A que se refere essa expressão aquilo tudo? Se refere à sopa de pedra. Ela ficou curiosa. Puxa, como ele vai fazer uma sopa de pedra? Vamos dar continuidade? 4. Que estratégia Pedro Malas Artes usou para conseguir ingredientes para a sopa? Ele foi falando o quanto sua sopa estava ficando saborosa e o quanto podia ficar melhor com mais ingredientes, fazendo a velha senhora ficar com vontade de experimentar a sopa. Muito esperto esse Pedro Malas Artes, né? Segundo Pedro Malas Artes, havia 2 destinos para a pedra após a sopa ficar pronta. Quais eram? Jogá-la fora ou guardá-la para enganar outro bobo. 6. Releia. Ou então guardar para enganar outro bobo. Quem seria o bobo a que Pedro Malas Artes se refere na passagem acima? Ele se refere à velha senhora que acreditou na história dele de sopa de pedra. Absurdo, né, gente? Ainda bem que é uma história. Como reagiu a velha quando descobriu que foi enganada por Malas Artes? Então, ela descobriu. Uns dizem que a velha ficou tão furiosa que quase jogou a panela quente com pedra e tudo em cima do Pedro. Outros dizem que ela deu uma boa gargalhada, achando graça do trote que levou. Responda à pergunta final do texto. E você, como acha que terminou? Como é que você acha que terminou essa história? Uns falam que ela ficou brava, né? Outros falam que ela riu do trote que ela levou. Essa resposta é uma resposta pessoal. O que vocês acharam? Se ela ficou brava, será que ela correu atrás dele, conseguiu pegar, chamou atenção? E se ela achou graça, será que ela chamou o Pedro Malas Artes para fazer mais sopa para ela? Ficaram amigos? Aí, cabia a cada um de vocês usar a imaginação para completar o texto aí. Quando nós retornarmos, eu vou querer ver a produção de texto que vocês fizeram. Combinado? Mas eu acredito que vocês fizeram direitinho. Estava pedindo para a gente fazer uma sopa de pedra, seguindo lá as orientações do Pedro Malas Artes, como ele fazia. Eu fiz aqui a minha. Eu coloquei assim, olha, em uma panela, coloque água e uma pedra roliça bem lavada e leve ao fogo para ferver. Quando a água começar a ferver, experimentou um pouco com a colher e disse: está boa, mas precisa de um pouco de sal. Depois, pediu um pouco de cebola e alho
para acrescentar na sopa e voltou a provar, fazendo uma cara de dúvida. Pediu, então, um pedaço de toucinho, lasquinhas de carne e linguiça. Ele não era bobo nada, né? Depois, convenceu a velha a lhe dar umas folhas de couve, repolho, cenoura, tomate, batatinha. A sopa ficou pronta e eles se serviram. Que sopa de pedra era essa, gente? Olha aí a imagem da sopa aqui na panela, que delícia. Malazarte não fez sopa de pedra nada, foi enganando a velhinha até conseguir todos os ingredientes que tinha lá. Então, vamos iniciar agora um novo conteúdo, né, que também está no livro de vocês. O para casa não foi muita coisa, eu acredito que vocês não tiveram dificuldade para fazer. Mesmo que tiver, vocês agora, né, pausem a aula aqui ou retornem ao vídeo para refazer e fazer a correção. Nós vamos ver quando a gente usa seção com S, C cedilha, seção com S, dois S, também seção com CE e dois S. Não está aqui não, mas está no próximo. Seção com dois S, com um S e depois dois S, é o intervalo de tempo em que certas coisas são feitas. Sessão de cinema, sessão de teatro. Sendo assim, transmite uma ideia de que a pessoa precisa sentar-se para assistir ou participar de algo. Sessão de reunião, sessão de jogos. Tem várias sessões, mas para a gente memorizar melhor, fica sessão de cinema, sessão de teatro, sessão de peça musical, sessão de alguma apresentação. Há um exemplo aqui, ó. O filme que queremos assistir será exibido na sessão das 7 horas. Então, sessão com dois S's. Carlos foi a sua primeira sessão com fisioterapeuta. Então, aí há uma sessão que marcou também, que ele foi fazer um tratamento, né? O escritor fará uma sessão de autógrafos. Também vai ter público, né? E ele vai fazer essa sessão de autógrafos. Vamos dar continuidade? Sessão com SE e C cedilha. É cada uma das partes em que algo se divide. Por exemplo, departamento de organização. Numa biblioteca, tem várias seções. Seção de livro infantil, seção de livro científico, seção de livros de geografia, de livros de português e de vários outros gêneros textuais. Então, olha os exemplos aqui. Os contos de fadas estão localizados na seção de literatura infantil. O leitor compareceu à sua sessão eleitoral para votar em seu candidato. O Departamento de Recursos Humanos é a seção responsável por contratar funcionários. Vocês estão observando os exemplos aqui que estão sendo dados? E também, na hora que a gente vai fazendo atividades, a gente vai memorizando o uso dessas palavras, porque elas possuem o mesmo som. Agora, seção com C cedilha, com CE e dois S, é uma palavra que tem origem do latim cessio, que significa ceder. O juiz determinou a cessão imediata dos bens à outra parte interessada. Ou então, eu vou fazer uma cessão para uma creche com as coisas que eu tenho em minha casa. Eu vou doar. Cessão com CE é de ceder, de doar, tá bom? Olha aqui. Complete as frases com sessão, sessão ou sessão. A sessão das 20 horas foi cancelada. Qual sessão que vocês acham que deveria ser colocada aí? Sempre trabalhamos na mesma sessão. E aí, qual sessão? Após a sessão dos direitos autorais, o livro foi publicado. Qual sessão que aí completa essa frase? A família fez a cessão dos bens para uma instituição filantrópica. Eu acho que aqui eu acabei de falar, né? Aquela cessão de ceder.
aquela seção da biblioteca está desativada. Vamos ver como ficou? Outra dica, se eu fosse vocês, copiaria no caderno, né? E deixa para estudar. Vamos ver como ficou? Olha lá. A sessão, com 2 S's, né? Das 20 horas foi cancelada. Tá certo? Porque é sessão de cinema, ou de teatro, ou de outra peça. Sempre trabalhando na mesma sessão, no mesmo lugar. Após a cessão dos direitos autorais, o livro foi publicado. A família fez a cessão, quer dizer, cedeu dos bens para uma instituição filantrópica. Aquela cessão, repartimento, né, divisória da biblioteca está desativada. Vocês acharam difícil esse conteúdo, sessão? É meio complicado, porque tem o mesmo som. Então, a gente tem que compreender bem o significado para a gente saber aplicar nas frases e onde a gente for usar. Mas no livro de vocês também tem atividades assim, e como eu sempre faço, nós vamos retomar conteúdos, verificar a aprendizagem, tirar nossas dúvidas. Combinado? Olha aqui outro agora. Verifique se o uso está certo ou errado. Se tiver certo, vocês vão colocar um C. Se tiver errado, vai colocar E. Ele não compareceu à sessão de autógrafos. Será que está certo, gente? Depois da sessão de filmes infantis, está a de filmes de terror. Qual sessão? Na sessão de roupas femininas, há inúmeras novidades. O empresário fez a cessão de vários itens para o bazar. Sessão com C, nós sempre vamos lembrar de ceder, de doar. Todos foram à sessão de votação da nova lei. Vamos ver como que ficou? Olha a primeira frase. Ela não compareceu à sessão de autógrafo. Sessão com S e 2 S. Tá certo. Segunda frase. Depois da sessão de filmes infantis, está a de filmes de terror. Tá errado. Sessão com C é sessão de ceder, de compartilhar, de doar. Na seção de roupas femininas, há inúmeras novidades. Tá certo. Seção de roupas femininas aqui com S e C cedilha, na repartição, na divisão. Todos foram à sessão de votação da nova lei. Sessão com um S e 2 S, também tá certinho. E o empresário fez a cessão de vários itens para o bazar. Então, ele doou vários itens para um bazar. Sessão com CE, que é a de ceder, de doar, que eu falei para vocês. Então, ficou certo, errado, certo, certo e certo. Também dando aquela dica, não precisa ser imediatamente, mas se eu fosse vocês, copiaria no caderno, registrava com a data, para ficar um conteúdo para vocês estudarem. Combinado? Agora, nós vamos ver quando a gente usa comprimento e cumprimento, porque é muito comum a gente ver as pessoas pronunciarem, ela não me cumprimentou. Nossa, gente, quando eu ouço isso, cumprimentou, quer dizer, então ela não te mediu, né? A gente fala, quando é para uma pessoa saudar a outra, é cumprimento, saudação. Olha aqui, cumprimento com na primeira sílaba, com O na primeira sílaba, se refere ao tamanho de alguém, alguma coisa, indicando a extensão, longitude, vertical, temporal. Medida de comprimento. Qual é o comprimento daquela sala? Comprimento da mesa, comprimento da cama, comprimento da sala, comprimento da onda. Então, quando a gente fala comprimento com O, quer dizer tamanho, medida. Memorizem isso aí. Agora, cumprimento com U na primeira sílaba se refere a saudação, elogio, quando se refere ao verbo cumprimentar,
A professora cumprimentou os alunos. O menino cumprimentou as pessoas. Cumprimentos aos seus pais, cumprimentos a todos, dê seus cumprimentos. Então, quando você chega perto de uma pessoa, você vai cumprimentá-la. Você não vai cumprimentar. Então, eu não vou ouvir isso no quarto ano. Eu vou ouvir, eu cumprimentei as pessoas. E a medida da sala tem um comprimento maior que a medida da outra sala. Por exemplo, comprimento com o tamanho, comprimento com o saudação. Combinado? Vamos ver aqui. Eu não sei se essa aqui... Ah, tá. O aluno deu comprimento ou comprimento do que foi pedido. Começou medindo o da base do triângulo e finalizou com a resolução do exercício. Vamos ver como é que ficou? Ficou comprimento, comprimento, comprindo, comprimento, comprimento, comprindo, comprimento, comprimento, comprido. Vamos lá. O aluno deu comprimento do que foi pedido. Começou medindo o comprimento da base do triângulo e finalizou cumprindo com a resolução do exercício. Então, a alternativa C, né? Comprimento. Não, alternativa A. 2. Qual é o dessa ponte? Tenho as medidas de... Vamos ver qual que foi? Letra C. Qual é o comprimento dessa ponte? Tenho as medidas de comprimento com 23 metros e 25 metros. Então, hoje nós aprendemos a usar seção e seção e seção, né? Os 3 tipos de seção. E usar as palavras comprimento e cumprimento. Não se preocupem que nós faremos muitas retomadas de atividades aqui para verificar a aprendizagem, mas também essa dica, copiem essas atividades que eu estou deixando no caderno de vocês. Combinado? Então, gente, hoje nossa videoaula fica por aqui. Eu peço que vocês copiem o que eu pedi, que eu falei aí com vocês, porque é importante. E eu vou deixar 3 páginas do livro de português, 84, 85 e 86. E vocês vão precisar desse conteúdo que eu dei aqui hoje para fazer essa atividade. Esse aí é a nossa lição de casa. Então, até a nossa próxima videoaula. E lembre-se, juntos no caminho certo. Que Deus abençoe.